Olá, um bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Mundial 95,7 FM, a rádio da nova era. Esse é o programa Caminhos da Cura, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã até às 11h, e também todas as sextas-feiras com 1 hora de duração, das 10h30 às 11h30 da manhã. Meu nome é Marcos Del Padre, sou praticante de cura reconectiva e reconexão, e também um buscador de assuntos de medicina vibracional, medicina emocional, enfim, e de tudo que está acontecendo no mundo, no sentido de novas descobertas, de informações que nós, seres humanos, estamos tendo acesso. Quando eu digo nós, seres humanos, eu digo todos os seres humanos da Terra, né? Nós não temos nenhum privilégio, todos nós podemos acessar essas informações, elas estão aí para todos nós e não há necessidade nem de muitos estudos, nem de muito trabalho, de muito acúmulo de informação. Elas simplesmente estão aí surgindo e nós aqui nesse programa estamos sempre passando um pouco do que nós percebemos, do que nós vamos acessando no dia a dia. Aqui ao meu lado no estúdio, como sempre, o meu amigo jornalista e apresentador aqui desse programa comigo, Gustavo Oliveira. Um bom dia, Gustavo. Bom dia, Marcos. Uma excelente manhã de quarta-feira a você e a também todos os nossos ouvintes que nos acompanham ao vivo aqui pela Rádio Mundial. Quero lembrar que estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial e pelo Facebook do programa Caminhos da Cura. Então, quem quiser não só ouvir, mas também assistir ao programa, é só entrar lá nas nossas páginas. Estamos simultaneamente. A Marci Rangel já está com a gente aqui. Olá, rapazes, ótimo dia para você também, Marci. Caso vocês tenham dúvidas, tenham alguma sugestão, queiram interagir com a gente, é só escrever aqui nos comentários que a gente vai respondendo. E lembrando, Gustavo, como o programa é ao vivo, né, os telefones 31710221 e 32624490 passam a estar abertos a partir de agora. O Pedro está abrindo aí as linhas para quem quiser participar do programa para ter aqui uma experiência muito rápida, porém valiosa, de cura reconectiva. O nosso programa de quarta-feira fala sobre cura reconectiva, sobre reconexão, e nós sempre oferecemos aos nossos ouvintes uma oportunidade de receber esse trabalho à distância de qualquer lugar do Brasil onde você esteja. Eu vou repetir, é 31710221. E tem o 32624490 também. Marcos, antes da gente falar com esse ouvinte, o Pedro já está conversando com ele aqui na linha, a gente hoje vai acompanhar a história da Geni. Geni tinha uma depressão muito forte. Ela conta pra gente que ela não tinha força para levantar da cama de manhã, acordava, não tinha aquele impulso para a vida. Ela passou pela sessão de cura reconectiva e começou a observar mudanças no comportamento dela. Daqui a pouco a gente ouve a história da Geni. Ótimo, então, Gustavo. E hoje, um dia depois do Natal, como foi de Natal? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz, Natal em família. Natal é uma época muito legal, né, de reunião de família. E nós vamos falar hoje de um estudo que você trouxe que eu achei muito legal, sobre os ataques cardíacos geralmente aumentam em época de Natal, é isso? Exato. E aí tem uma visão do cientista e depois eu vou colocar um pouquinho da minha visão sobre isso. Eu acho esse assunto maravilhoso. E já tem gente na linha para conversar com a gente aqui no estúdio. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Hermes. Hermes, fala de onde? São Paulo, Zona Leste, Jardim Quarto Centenário. Legal, Hermes. Você já acompanha o nosso programa, já conhece? Sim, pela rádio sim. Então eu vou te passar aqui para o Marcos, você vai participar dessa experiência de cura reconectiva à distância hoje, ok? Ok. Olá, Hermes, muito grato pela sua participação aqui no nosso programa. Você então vai perceber um pouquinho aí a frequência na tua casa, você sabe o que fazer já, não é? Não desliga o telefone até o final do programa, porque nós vamos falar com você no finalzinho para você nos dar a impressão do que você percebeu, de quais foram as suas percepções, a sua experiência aí do outro lado. Você pode ficar deitado, de olhos fechados, e um pouquinho aí? Posso sim. Pode, ótimo. Então já vamos começar o trabalho. Não cruze nem braços e nem pernas. E procure não prestar atenção, né? Coloque a tua mente não no nosso programa hoje, porque ele vai ficar no Facebook da rádio, depois no nosso, né? Procure apenas colocar a atenção toda em você, nas suas emoções, nos seus pensamentos, no que vem, né? Sem querer controlar nada, você está receptivo, apenas observando, tudo bem? Tudo
Tudo bem. Então, a partir de agora, Hermes, o seu trabalho está começando. No finalzinho, daqui a uns 10 ou 15 minutos, nós vamos te chamar de volta para você conversar com a gente de novo. Então, bom trabalho. Obrigado. Bom, enquanto isso, enquanto o trabalho está seguindo, o nosso programa segue também. Eu vou dividir uma notícia, Marcos, com você e com os nossos ouvintes. Quero saber a sua opinião sobre isso. Então, vamos dar uma olhada. Um estudo publicado pelo Jornal Britânico de Medicina concluiu que o risco de sofrer um ataque cardíaco é 37% maior na noite de Natal do que em outras épocas do ano. Os cientistas analisaram registros de mais de 280 mil pacientes vítimas de infartos do miocárdio na Suécia, entre os períodos de 1998 a 2013. Os pesquisadores afirmam que uma das prováveis causas seja o fato de que as festividades natalinas e de passagem de ano despertam fortes emoções como tristeza, raiva e a saudade, já consideradas fatores de risco para problemas cardíacos. Os resultados foram contestados por outros grupos de pesquisa que afirmam ser o abuso de álcool e comida a verdadeira causa do aumento de mortes por infarto nesta época do ano. Ainda de acordo com o estudo, períodos como Copa do Mundo, Páscoa e Jogos Olímpicos não mostraram alterações no aumento de infarto do miocárdio. Olha aí, uma notícia importantíssima, né? E muito conveniente com o nosso... Tem muito a ver com o nosso trabalho, e né, eu gostaria de comentar um pouquinho a minha opinião em relação, né, a esta notícia, que é uma pesquisa publicada aí pelo Jornal Britânico de Medicina, quer dizer, um veículo bem com bastante credibilidade, né? Realmente... Eu já conhecia, não através dessa pesquisa, mas através de um outro estudo da medicina germânica, que o Natal realmente existe uma grande probabilidade de ataque cardíaco. Né? E por quê? Eu concordo, se eu tiver que dar uma opinião, eu concordo com a posição desses primeiros cientistas que disseram que o Natal tem muita emoção envolvida aí com tristeza, raiva e saudade, né? Que são considerados fatores de riscos por esses pesquisadores. Né? Não concordo com o segundo grupo aqui que falou que o abuso do álcool e comida é a verdadeira causa do infarto. Eu acho que o álcool, o abuso da comida, é apenas um fator muito secundário, né? Mas que tem que antes ter esta causa emocional envolvida. E para dar uma pincelada para você, ouvinte, nesta curiosidade, né, nessas pesquisas que eu tenho feito ultimamente, o infarto, né, no miocárdio, ele é mais até comum em homens do que mulheres, e a angina de peito, o infarto no miocárdio, tem muito a ver com uma emoção de conflito de território, né? Ou seja, você está se sentindo invadido no seu território, e quando você resolve este conflito de território, começa um processo de cura no seu corpo. Este processo passa por várias fases, isso a gente dá em workshop, mas existe uma fase nesse processo de cura chamada crise epileptoide, né? Que todos nós temos em qualquer conflito que nós temos, em qualquer fase de cura. E a crise epileptoide de uma resolução de um problema de território é um infarto no miocárdio. E o que seria, por exemplo, para a gente ilustrar, o que é uma crise, um conflito de território, Marcos? O que acontece com a pessoa? Um conflito de território pode acontecer de muitas maneiras. Os animais, por exemplo, quando você entra num território de um leão, né, de uma leoa, e eles têm um território vasto, e um outro de um leão de uma outra família entra nesse território, há um conflito de território e a natureza nesse conflito reage com programas arcaicos que nós temos iguaizinhos aos animais. No ser humano, por exemplo, esse conflito pode estar sendo vivido dentro de casa, com você e a sua esposa, por exemplo. É um conflito muito comum de território, onde um está invadindo o território do outro, né? E nós somos animais, exatamente, temos as mesmas programações dos animais, e às vezes no sentido amoroso, às vezes no sentido de não saber estipular até onde vai o meu limite, até onde vai o seu, onde eu posso dizer não para o parceiro, né? E se sentem invadidos a nível de território. E muitas vezes esses conflitos se resolvem. E a partir do momento que são resolvidos,
né? Não é na parte ativa do conflito, e sim depois da solução do conflito. Essa crise epileptóide vem geralmente de madrugada, né? O horário, né? Dormindo, 2, 3 da manhã, vem aí uma crise epileptóide, uma angina no peito, um infarto. E por que o Natal? Porque o Natal é a época que você encontra toda a familiaiada, né? E geralmente os nossos conflitos de território, muitas vezes, têm a ver com a nossa família, né? Com os mais próximos, com cunhados, com sogro, sogra, pessoal muito próximo da família. E você revê todas aquelas pessoas, e este conflito muitas vezes é de anos já que aconteceu, de território, e muitas vezes se resolve no Natal, né? A pessoa vem, te pede perdão, você abraça, você resolve às vezes esse conflito, e dias depois, às vezes, do Natal, pode acontecer sim uma crise epileptóide que nem sempre vem à morte, a óbito, né? Mas uma angina, uma dor no peito, um problema cardíaco, sim, pode acontecer muito depois da solução de um conflito de território. Então, mesmo que a pessoa resolva esse conflito internamente, ela acaba tendo um problema cardíaco, acaba tendo um infarto. Exatamente. Não é uma simples solução do conflito que resolve. Principalmente a crise epileptóide com infarto é quando o conflito tem uma massa muito grande. O que é isso? Quando a pessoa teve esse conflito há muitos anos atrás, ou seja, ele está ativo, ele ficou muito tempo ativo, que a gente chama em balanço, ele não se resolveu por muitos e muitos anos, ou seja, vai criando uma massa de conflito. Quando você revê a pessoa X do conflito, aquilo pode ser reativado, né? E, às vezes não é resolvido, às vezes é resolvido, logo depois você pode ter um ataque cardíaco, uma angina de peito, quer dizer, não é aquela entupimento simplesmente da veia, que a gente, né, acredita, que causa o infarto do miocárdio. Isso, assim, deve ter médico aí caindo de costas, né? Mas não, porque eu tive um amigo, enquanto eu trabalhava no mundo corporativo, que só se alimentava de coisas naturais, e ele teve um infarto no miocárdio, trabalhava muito, e nunca foi constatado nenhuma placa... na placa de entupimento nas suas artérias, nas suas veias. Ele teve um infarto sem ter nenhum entupimento, nenhum problema de colesterol, nem de triglicérides, nem de nada. Então, nem sempre o infarto é provocado só pelas placas de ateroma, que fala, né? Que são as placas que se juntam lá nas artérias. Existe uma explicação mais profunda para essas placas começarem a se depositar nas artérias, mas hoje a gente não vai conseguir explorar muito esse assunto. Eu só acho ele interessantíssimo, né? Que os infartos muitas vezes têm a ver, ou na grande maioria das vezes, com conflitos de território. Bom, a gente vai ouvir, Marcos, o depoimento da Geni. A Geni passou por sessões de cura reconectiva. Na verdade, quando uma pessoa passa por uma sessão de cura reconectiva, esses pontos que você está colocando aqui, eles não são levados em consideração, eles não são avaliados. Então, a gente não quer saber se a Geni teve um conflito de território, de valorização, de contato. Na verdade, a pessoa ela entra em acesso a essa frequência que é acessada pelos praticantes junto com a pessoa que está lá passando pela sessão, e ocorre uma melhora como um todo. Então a pessoa é como se ela desse um salto quântico na existência, na realidade dela, e esses conflitos, esse lixo emocional acaba sendo trazido à tona e a pessoa começa a perceber uma melhora por conta dessa limpeza. Exato. Às vezes um trabalho vibracional, como a cura reconectiva, resolve um conflito sem a pessoa saber. Isso é incrível, né? Porque às vezes está tão preso lá no inconsciente da pessoa que ela nem sabe o que teve. Você não consegue acessar muitas vezes o inconsciente tão facilmente, né? Existem muitas técnicas, muitos terapeutas. Um trabalho vibracional como a cura reconectiva, eu já presenciei inúmeras vezes. Depois de 1, 2 ou 3 sessões de cura reconectiva, a pessoa fala: Marcos, mas nossa, eu sentia um asco de abraçar minha irmã, por exemplo, não sei porquê, não sei quando surgiu isso, mas depois da cura eu não tenho mais essa rejeição a ela, eu abraço ela, mudou, ou seja, ela conseguiu acessar, como você bem disse, uma informação lá, né, na célula emocional, no inconsciente mesmo, e isso pode ter sido expelido, né, jogado fora, esse lixo emocional
pode ter saído e aí a explicação de ele estar se sentindo bem. E às vezes esse bem não é só em relação à irmã, mas todas as doenças decorrentes dessa incoerência dela com a irmã ou com qualquer outra situação começam a imediatamente fazer efeito. Ou seja, você que tinha uma dor no braço esquerdo, no joelho, ou uma diabetes, ou sei lá o que, passa a ter mudanças nesse quadro, porque as suas células que não estão mais com aquela informação, com aquele conflito emocional, começam a se regenerar, né? Nós estamos falando de um processo de regeneração de células que nasce de solução de conflito, seja essa a solução de qual forma for. E o foco hoje no nosso programa e nesse programa é cura reconectiva, não é? Medicina vibracional, que, como você bem disse, não precisa explorar nenhum assunto de conflito, de nada. Basta estar lá. Como o Hermes está na Zona Leste agora se submetendo à frequência e vai saber lá que tipo de informação ele está acessando, né, Gustavo? Bom, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Mundial, agora são 10 horas e 46 minutos e você acompanha o programa Caminhos da Cura. O Marcos Del Padre, que é praticante de cura reconectiva e reconexão, está dando várias dicas importantes para a gente aqui. Bom, a gente vai então ouvir a história da Geni e pausar o depoimento dela para que o Marcos consiga explicar todas essas transformações que aconteceram na vida dela. Então vamos conhecer a Geni. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu também, eu tô ótima com O maiúsculo. Que bom, Geni. Olha, em primeiro lugar, até o dia que eu ouvi por um acaso, né, o seu programa, eu liguei e deixei um recadinho. Acho que eu encontrei o caminho certo, porque eu estava num estado emocional tão lamentável que eu não me aguentava mais. Eu quero deixar claro assim que eu já vou fazer 67 anos, eu não sou uma pessoa de brincadeira, eu tenho responsabilidades, né? E eu tenho vidas na minha mão, então não estou brincando com ninguém. Tinha dia que eu não me aguentava, eu não comentava com ninguém, porque ninguém tem obrigação nenhuma, né? Claro. De aturar a gente, mas estava assim, vamos morrer, vai. Ela já então está começando a falar do estado emocional que ela estava. Que bom, né, que ela está falando hoje de estado emocional. Nós estamos aqui falando de estados emocionais, de lixo emocional. E até agora, então, ela falou só o que ela estava. E todo mundo fala de casualidade, né? Ah, nossa, foi uma coincidência eu ter ligado e visto ou ouvido o programa de rádio. Nunca é casualidade. Se você ouviu, acabou de ligar, você ouvinte novo no programa Caminhos da Cura, não é casualidade. Se você não desligou ainda, é porque algo dentro de você está vibrando com o que nós estamos falando. Então, continue aí prestando atenção. Bom, a Geni conta pra gente agora já das melhoras que ela percebeu após essa sessão de cura reconectiva. E quando eu resolvi que eu fui atendida tudo direitinho, né, que você atendeu, foi impressionante as coisas que ocorreram comigo durante aquele tratamento. Foi impressionante. Hoje eu relato para amigos meus o que ocorreu no corpo que eu sentia, que eu estava bem assim ligada comigo, na minha cabeça, no estômago, no meu ventre, né? Foi impressionante. Eu melhorei bem. Eu melhorei assim, olha, vou te dar de 1 a 10, um 8. Nossa, Geni. Impressionante. Eu mesma não acreditava. Eu levantei, eu comecei a dormir, eu comecei a ir no banheiro, porque se você está com estado emocional ruim, Altera, né? Eu comecei a ir ao banheiro normalmente de manhã. Nossa, foi impressionante. Pois ela ia conta das melhoras, talvez ela vai abrir um pouquinho mais nas melhoras, mas começou a dormir, olha só que ganho, começou a ir no banheiro. Tem coisa pior do que você não dormir e não evacuar, ou seja, não ter um processo, né, saudável, né, de sono e de digestão. Então aí já começa a cura, né, que ela disse que teve depois desse processo de cura reconectiva. Bom, a Geni continua falando sobre essas melhoras que ela percebeu.
No outro dia eu já comecei a modificar, cuidar da minha casa, das minhas plantas, da minha vida, olhar para o céu, que eu já não olhava mais, sabe? Eu comecei a ver a vida de uma outra forma, aprendi não, eu comecei a ser grata. A gente sente na tua voz, né, Geni? Quando você me ligou, você estava tão triste, tão chateado. Verdade, Marcos. Eu tinha vergonha, sabe? Então, eu trabalho na área da saúde e tudo, eu ficava muito chateada. Tá aí, então, a Geni falando um pouco com a gente sobre as melhoras, né, Gustavo? Não só melhoras físicas, como você vê que ela estava triste, né? Estava chateada, estava cabisbaixa, e uma simples sessão de cura reconectiva deu equilíbrio para ela. Então, cura reconectiva, a gente fala sempre para os ouvintes, equilíbrio físico, mental e emocional. Bom, agora na última parte, no último bloco do depoimento da Geni, ela fala para a gente como foi a segunda sessão de cura reconectiva. E a segunda, então, foi assim, intenso. Foi muito intenso mesmo. As pessoas que me conhecem, assim, que há muitos anos, né? Que houve, porque realmente mudou muito a minha vida. Nossa, eu estou muito grata ao universo, a você, viu, Marcos? Nossa. Eu vou aproveitar já para te agradecer e convidar para você vir aqui tomar um café. A gente se conhece pessoalmente. Com certeza. Pela primeira vez, tá bom? Com certeza, meu querido. Um grande beijo para você. Outro para você. E a paz e luz para você, viu? E olha só, lembrando que as sessões da Geni foram à distância, exatamente como a do Hermes está sendo, né? Se você mora em outra cidade, não pode vir até o espaço Caminhos da Cura, aqui na Vila Mariana, faça a sua sessão presencial, ou para você, ou para quem você ama, que você às vezes quer ajudar alguém que está passando por um processo de desequilíbrio. A sessão de cura reconectiva pode ser feita à distância. A de reconexão, não. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, o contato, para você, ouvinte, que tenha se interessado por esse trabalho e quer passar por uma sessão, quer conhecer melhor a cura reconectiva ou a reconexão. O número é o 941429209. Então, 941429209. O nosso site é o caminhosdacura.com. E caso você queira fazer uma sessão de cura reconectiva de forma presencial, o espaço Caminhos da Cura, onde o Marcos atende, o Marcos tem a equipe dele também, fica aqui na Vila Mariana, Rua Rino Pieralini, número 83, é bem pertinho do metrô mesmo. Isso mesmo. Bom, a gente vai tentar contato agora com o Hermes, que está em São Paulo, está na Zona Leste, fazendo o acesso a essa frequência aqui com a gente na rádio, para a gente ver o que ele pode ter sentido lá do outro lado, teve alguma sensação. Então, Hermes, se estiver aí nos ouvindo, já vem voltando para o telefone para conversar com a gente aqui. Tá nos ouvindo, Hermes? Oi. Alô, Hermes? Oi. Oi, Hermes, conta para nós um pouquinho sobre a sua experiência nesses 15 minutinhos de programa. Como é que você percebeu o trabalho, como é que você percebeu a frequência aí na tua casa? Assim, logo que eu deitei, a impressão que deu que começou a sair um negócio dentro de mim, assim, com o olho fechado, né? Tipo raio de luz. E a perna esquerda, do joelho para baixo, ela travou. Assim, que eu tô na cama, né? Ela deitou e ficou meio que presa. Sei, um peso, né? E depois dessa sensação, na fronte, parecia que duas agulhadas. Lateralmente na fronte, né? Isso, só que a direita, no lado direito, ela começou a entrar um negócio de tipo meio doído. Sei. Parou bem no maxilar. Aí daí veio pro nariz, mais por dentro. E no céu da boca, parecia que estava puxando o negócio por dentro. Certo. Levando para a fronte de novo, né? E começou a sair. E a impressão que dava com o lado direito subia. Uau. Ficava flutuando. E a perna esquerda eu não queria me dizer. Eu não sei se estava tirando, o lado direito estava tirando para cima e a perna esquerda colando para baixo, ou a perna esquerda me puxando para baixo e me deixando o resto subir. Aí eu não entendi essa parte. Nem precisa entender, tá bom? Era só, isso é bom só para ilustrar, mas só para a gente observar. O negócio saindo ainda, continua saindo tipo pela cabeça, assim, a sensação que eu tenho. E pode ficar tranquilo que esse processo não acabou só porque o programa acaba, tá? Você pode ficar deitado aí mais um pouco e vai continuar sentindo coisas, e mais importante é você observar nos próximos dias, horas, né?
o que vai acontecendo e nos conta depois. Eu gosto sempre de saber a evolução das pessoas que participam do programa. Hermes, muito grato pela sua participação aqui com a gente já vai encerrar o programa, mas estamos aí à sua disposição, viu? Um grande abraço a você. Gratidão a todos, obrigado. Obrigado, Hermes, uma ótima quarta-feira. Bom, a gente já chegou ao final do nosso programa. Quero agradecer ao Marcos Del Padre, Pedro com a gente nos trabalhos técnicos, todos os ouvintes que participam ou por depoimento ou ao vivo aqui com a gente na rádio. Sexta-feira, 10h30 da manhã, a gente volta. Isso aí, Gustavo. Sempre lembrando que no mês de janeiro, a primeira segunda-feira, nós não teremos ambulatório no Caminhos da Cura, só a partir de fevereiro. Muito grato a você pela atenção, prezado ouvinte. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e paz profunda. Uma ótima quarta-feira a todos e paz profunda.